Espero que a gente possa aprender muito juntos hoje. Quem tiver dúvidas, pode mandar nos comentários. Bom, meio-dia 17, acho que vamos começando, o pessoal vai entrando e pode ir pegando no caminho, lembrando que essa live ela vai ficar gravada, então vocês podem assistir depois, quem não conseguir assistir agora, ou também passar para os prepostos de vocês. Vou me apresentar então primeiro, para quem não me conhece, eu me chamo Suelen, sou especialista jurídica aqui na Officer Soft, já tem um pouco mais de um ano. Antes de trabalhar aqui na Officer, eu trabalhei como escrivã substituta por muitos anos em São João. Sou bacharel em Direito, especialista em Direito Notarial e Registral e também especialista em Direito de Família e Sucessões. E hoje eu trouxe aqui para vocês, como setor jurídico mesmo, a análise que a gente fez, juntamente com os meus colegas, sobre a Lei 14.382, que foi convertida da medida provisória 1085, que tanto nos tira o sono, não é mesmo? Eu que eu diga, a medida está ali há um tempo já, em vigor, e ela trouxe uma série de alterações nos procedimentos extrajudiciais, uma série de alterações nas normativas que a gente já conhece, a Lei 6.015, a Lei 8.935, o Código Civil, a Lei de Incorporações Imobiliárias, enfim. E também implementou o SERP, que é o Sistema Eletrônico de Registros Públicos. Então a gente tem uma série de novidades para conversarmos, para trocarmos ideia. Lembrando que essa lei ela foi publicada agora, segunda-feira, dia 27, então é mega recente. E o que eu trago aqui para vocês é uma análise preliminar que a gente faz, até porque, como tem coisas que a gente precisa adaptar no sistema, a gente precisa fazer essa análise e interpretar de alguma forma, nem que for para disponibilizar opções para vocês assinalarem ou escolherem da forma que entenderem ser a mais correta. Mas nós, como sistema, precisamos nos adequar também. E fora isso também, o objetivo dessa live é para que vocês alinhem alguns procedimentos, também para quem ainda não leu essa lei, para que tome conhecimento dos artigos. Hoje, então, a gente começa com o registro civil das pessoas naturais, o meu queridinho. Eu sou apaixonada pelo registro civil. E só que como tem muitas alterações, provavelmente a gente vai ter que fazer ela em duas partes. O objetivo, na verdade, era fazer o registro civil hoje e o RTDPJ na semana que vem, mas tem muita coisa que eu queria conversar aqui com vocês, então provavelmente vai ficar duas partes de registro civil. Além da terceira, então, do RTDPJ também tem essa parte da SERP, enfim, um procedimento mais geral. O registro de imóveis, até se vocês se interessarem, a gente pode conversar também, mas não é uma coisa que vá ter aplicabilidade prática na serventia, porque a gente não trabalha com essa atribuição. Bom, então vamos começar, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá tudo certo aí? Sinalizem nos comentários se tiver algum problema, tá bom? Assim como dúvidas para quem está entrando agora. Ainda não iniciamos, estava só fazendo uma introdução. E é isso aí. Então, só reforçando, que o que eu vou passar para vocês é um estudo que a gente fez com base nas pesquisas, no que já se foi publicado na lei seca mesmo, mas são interpretações que podem alterar e a gente vai atualizando o entendimento, vai mostrando para vocês o que a gente alterar. Outra coisa, durante a semana eu enviei também no grupo de informativos jurídicos para quem faz parte um artigo. Esse artigo ele não tinha o objetivo de explicar os artigos alterados, mas ele tinha o objetivo mesmo de simplificar o que foi alterado para que vocês tenham um direcionamento, e ao final a gente colocou o número dos tickets, que eu vou passar aqui também para vocês, os tickets das implementações que a gente pretende liberar para fazer cumprir o que diz essa Lei 14.382. Bom, então começamos com as alterações que essa Lei 14.382 trouxe para a Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos.
E começamos já com um tema muito polêmico, que é a contagem de prazos. Ontem eu enviei um formulário nos grupos pedindo se o pessoal tem dúvida, e essa eu acho que foi uma das que mais tiveram, porque o pessoal do Registro Civil que leu a lei, leu o que alterou na Lei 6.015, deve ter percebido que quando eles alteraram o artigo 9º, eles não colocaram lá no rol do parágrafo 1º os registros civis. Então, se a gente lê a alteração do artigo 9º, ele traz no parágrafo 1º apenas o pagamento de emolumentos, a prenotação, o registro de imóveis e o RTD-PJ, e nada fala do registro civil. Apesar de que, o que traz aqui uma forma contraditória, que no parágrafo 3º fala que os registros públicos terão os seus prazos contados de acordo com a Lei Processual Civil, que a gente sabe que o CPC ele considera dias úteis. Então, se num dado momento o mesmo artigo fala, parecendo de forma taxativa, de que os dias úteis e horas úteis vão ser aplicados para o registro de imóveis, RTD-PJ, prenotação e pagamento de emolumentos, logo em seguida fala que a lei processual civil aplica aos prazos dos registros públicos, que nos registros públicos então se inclui o RCPM. Bom, então, diante dessa controvérsia, a gente tem que analisar algumas outras normativas antes de tirar uma conclusão. E uma delas é o nosso próprio Código de Normas, o artigo 475b do nosso Código de Normas, que foi alterado no ano passado pelo provimento 38 daqui da Corregedoria de Santa Catarina. Diz no inciso 2º que os prazos, salvo lei diversa, lei especial que determinem de maneira diversa, que os prazos eles são contabilizados de maneira contínua. Então a gente tem uma normativa estadual que traz que os prazos são contabilizados de maneira contínua, claro que no caput diz, salvo lei especial. E agora tem a Lei 6.015 que trata de dias úteis. Diante disso, a gente realizou uma consulta para a Corregedoria no mês de março, e essa consulta foi objeto então de estudo. Eles primeiramente nos responderam que abririam autos, aquela resposta padrão, mas tivemos resposta porque eles publicaram a circular 84 logo em seguida, que estudou um pouco essa questão. O problema é que quando eles publicaram essa circular 84, ainda estava em vigor a medida provisória, ainda era uma coisa incerta, então eles também não tomaram um posicionamento. Eles trouxeram os dois lados da balança, o que a gente também está discutindo aqui, que tem entendimentos para dois lados, e não tomaram por si o que seria o mais correto a ser aplicado. Então eu vou ler aqui um pouquinho do que eles colocaram na circular. Vocês até peço perdão por ler, mas é só para não suprimir nenhuma informação importante para o nosso entendimento. Então, na circular 84, eles falam que, apesar do parágrafo 1º enunciar os contornos restritivos, então, como eu citei para vocês, no parágrafo 1º lá do artigo 9º, ele traz de uma forma taxativa de serviços e de atribuições, não constando o registro civil. No parágrafo 3º, ele traz essa regra geral dos registros públicos serem aplicadas à lei processual civil. Porém, é contraditório porque o parágrafo 3º ele não faz remissão ao parágrafo 1º, então seriam duas coisas distintas. Mas, de outro lado, e aqui eles colocam em que pese tenha essa distinção ali dos parágrafos, a gente tem que observar que o registro civil ele tem um tratamento diferenciado, ele é uma exceção, e isso a gente observa em outras normativas, como na Lei 8935 e na própria Lei 6.015, no artigo seguinte, no artigo 10, que fala no parágrafo único que os registros civis eles não poderão ser adiados os seus requerimentos. Então, a própria Lei 6.015 diz que se for requerido um serviço no cartório próximo ao final do expediente, ele não pode ser adiado. E a 8935 já traz lá no artigo 4º, parágrafo 1º,
de que o registro civil ele funcionará nos sábados, domingos e feriados em regime de plantão. Então, é evidente que o registro civil ele tem esse tratamento especial. Inclusive, a própria corregedoria coloca que isso pode se dar pelo fato de que o registro civil ele trata de direitos de personalidade das pessoas naturais. Então, são direitos inadiáveis. Se eu preciso de uma certidão de óbito, de uma certidão de nascimento, de um registro, não de uma segunda via, do registro, eu tenho que fazer ela de imediato. Então, tem essa dúbia interpretação. Aqui eu até utilizo as palavras do professor Vitor Kimpel, que numa live que ele analisou a medida provisória 1085, ele até cogitou a hipótese do legislador ter esquecido de mencionar o registro civil no parágrafo 1º. Porém, agora, depois, no decorrer aqui dessas publicações, o que eu entendo e compartilho o entendimento de alguns dos clientes que eu conversei essa semana é que não houve um esquecimento, mas sim a tratativa mesmo diferente do registro civil. Então, a princípio, nos parece que os prazos no registro civil permanecem de maneira contínua, enquanto que altera apenas para dias úteis os prazos no registro de imóveis e no RTD-PJ. Se alguém tem uma interpretação diferente, até acredito que tenha, como eu disse, não ficou muito claro. O nosso sistema hoje, ele engloba as duas possibilidades. Então, eu consigo, pelo parâmetro 1220, se eu não me engano, isso. O parâmetro 1220, lá no menu gerencial, manutenção, parâmetros do sistema, vocês conseguem optar se vocês deixarão os prazos de vocês em dias úteis ou em dias corridos. Então, dependendo da interpretação e até mesmo depois, se vir alguma normativa que regulamente de maneira mais expressa essa questão, o sistema já está habilitado para atender tanto de maneira contínua quanto a contagem de prazos, quanto em dias úteis. Só uma outra observação que até o professor Vitor Kimpel trouxe nessa mesma live dele, foi o fato de que no parágrafo 1º desse artigo 9º, ele, além de trazer os prazos estabelecidos para o tabelião, ele traz um direito do cidadão. Então, é um ponto para a gente pensar também o fato de que transformar os dias úteis para o usuário do cartório no registro civil também é uma coisa benéfica, porque a exemplo da habilitação de casamento, que tem validade de 90 dias, se tem uma validade de 90 dias úteis, é muito mais benéfico para ele do que dias corridos. E eu sei que tem códigos de normas que já aplicavam dessa forma. Então, é de se pensar, o que o legislador entendeu ali. Se ele vai pender mais para o lado do tabelião ou do cidadão, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, mas só para passar para vocês que, independentemente da interpretação, vocês podem optar por alterar ou não o parâmetro, e também tem essas bases legais. Se depois vocês quiserem esse material que eu montei aqui com as bases legais certinhas, só sinalizem que a gente envia, tá bom? Bom, sobre a contagem de prazos, então seria isso, o artigo 9º, parágrafo 1º, 2º e 3º. Só ressaltando que se vocês tiverem alguma dúvida, eu vi ali que a Nani está respondendo. Eu não estou acompanhando o chat, gente, peço perdão, mas a Nani tá acompanhando. Podem mandar e depois a gente retoma nas dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Próximo artigo que eu queria tratar com vocês é o artigo 17, parágrafo 1º e 2º. É um artigo que ele antes tinha só um parágrafo único e ele foi alterado para parágrafo 1º e 2º, e ele trata das assinaturas eletrônicas. Então, já era possível antes assinar documentos eletronicamente, mas a previsão que se tinha é que a assinatura deveria ser com o certificado ICP Brasil. Então, a alteração que se deu foi para a possibilidade de aceitar assinaturas avançadas e qualificadas, assinaturas digitais avançadas e qualificadas.
A assinatura qualificada, que é o master assim de proteção, seria a ICP Brasil, e as avançadas seriam outras formas de identificar o usuário, né, a sua assinatura. Então a gente tem, por exemplo, no Notas, o e-notariado, quando ele faz a emissão de um certificado notarizado, ele emite um certificado avançado, né? Não é um certificado qualificado porque não é do ICP Brasil, mas é uma forma que o legislador fez de ampliar ali as possibilidades de assinatura eletrônica, o que é muito bom, né? Porque agora com o SERP vindo, pode ser que a Corregedoria Geral, né, de Justiça, ou CNJ, estenda ou crie outros tipos de assinatura que também fiquem mais em conta pro tabelião, pro registrador e pro próprio usuário da serventia, porque a gente sabe que um certificado do ICP Brasil, ele é custoso, né? Então, essa alteração no artigo 17 foi mesmo para alterar o parágrafo e acrescentar a possibilidade de assinaturas avançadas, além de qualificadas. Essa alteração, então, na 6.015 não tem nenhum respingo no sistema, né? Não há o que ser adaptado, mas vamos continuar. Se alterar alguma coisa, porque o nosso sistema hoje tem como assinar, né, os documentos indiferente do certificado. Então, se você coloca lá na aba digitalização, você consegue assinar com o certificado normalmente. Então, a princípio, não há nenhuma alteração para esse artigo. Próximo artigo, então, a tratarmos é sobre a interteor. A interteor, artigo 19, parágrafo 1º. O artigo 19, ele trazia uma redação um pouco mais antiga no parágrafo 1º, porque ele trazia a possibilidade da certidão interteor ser feita de forma datilográfica ou reprográfica. No datilográfica, quem é um pessoal mais antigo, perdão, não quero ofendê-los, mas que está mais tempo no cartório, sabe que é com a máquina datilográfica. Minha avó, inclusive, que eu acho que está assistindo, utilizava essa máquina no cartório, e aí a redação foi para modernizar, né, atualizar, e agora passou a constar que a certidão interteor ela pode ser feita de forma reprográfica ou eletrônica. Então, reprográfica é a digitalização do livro, e eletrônica é a escrita, né, do livro, a transcrição do livro no sistema. Continua da mesma forma, né? Ou você faz a digitalização lá do livro, coloca a imagem dentro da certidão, ou você digita o que está no livro. Continua, o caput não alterou, então continua o prazo de 5 dias. Até que eu trago uma dúvida de um cliente que me pediu esses dias, se o cliente pede várias certidões interteor, se o prazo de 5 dias é uma vez ou é para cada uma. É para cada uma, então não é 5 dias, não é para cada uma, é para tudo, né? 5 dias para emitir a certidão. Não vou ter 5 mais 5 mais 5. Então, imaginamos que são 10 certidões requeridas, são 5 dias a partir dessa solicitação. Mesmo que é uma certidão, mesmo que são 10, são 5 dias, não 5 vezes 10. Senão, tá o ano inteiro fazendo certidão, né? Essa alteração também não teve, essa alteração do artigo não vai ter nenhum respaldo no sistema, não tem o que alterar, porque continua o procedimento da mesma forma, só foi alterado mesmo a redação do artigo. A próxima, então, alteração se deu no artigo 19, parágrafo 2º, então essa da certidão foi parágrafo 1º, parágrafo 2º fala sobre a menção da data do assento nas certidões. E alguns clientes me mandaram e-mail essa semana porque não tinham essa informação nas certidões, porque vocês precisam ativar o parâmetro 1313, isso, parâmetro 1313 no sistema. Então, lá no menu gerenciar, manutenção, parâmetros do sistema, coloquem o valor lá 1313 e vejam se está ativado, porque daí dessa forma a data do assento constará na certidão. Lembrando que essa disposição ela não foi alterada, ela sempre foi obrigatório constar a data do assento, né? O que foi alterado nesse parágrafo foi a supressão da parte final que fala da datilografia.
tá bom? Então, verifiquem os sistemas de vocês para ver se esse parâmetro está ativado e poder cumprir com o que determina esse artigo. Se vocês estão achando muito rápido ou tem alguma observação, podem mandar, tá, pessoal? Engatei aqui a quinta e tô indo. Vocês que me dão o freio ali se precisar, tá bom? E dúvidas também, Nani vai colhendo e a gente responde ao final, certo? Até agora, então, a gente já passou pela contagem de prazos, pela inteiro teor, certidão, assinatura eletrônica e a data do assento na certidão. Então, agora a gente vai para as certidões eletrônicas, que é a alteração que teve também no artigo 19, mas nos parágrafos 5º e 7º, que traz a possibilidade da emissão da certidão eletrônica. Então, o artigo antes ele trazia já a possibilidade de mandar certidões em meio eletrônico por e-mail, por WhatsApp, mas também trazia a menção do papel. E o nosso sistema hoje, se você faz uma certidão e você quer enviar ela por e-mail, enfim, ela não tem o cabeçalho. Então essa é uma das implementações, e inclusive lá naquela tabela de tickets, aquele ticket que menciona lá é para inserir o cabeçalho nas certidões eletrônicas. E outra ideia que a gente teve é também fazer com que essa certidão ela tenha a mesma cor, o mesmo formato da certidão impressa, porque o próprio artigo menciona que a certidão eletrônica ela tem que ser possível de ser verificada pelo usuário, né? Que ela seja possível verificar a sua validade. E outra observação é que no parágrafo 7º ela traz que essa certidão eletrônica, assim como a física, ela tem a mesma fé, a mesma validade. Então não se diferencia mais essas certidões. E ela também não precisa ser materializada. Então, basicamente, se a pessoa pede uma certidão por e-mail hoje, de certa forma ela vai ter a mesma validade do que eu ir no cartório e solicitar. Isso é muito benéfico para o cidadão, né, que a gente vê cada dia mais utilizando mais a forma eletrônica do que a digital. A gente vê que no Notas pelo e-notariado já é desta forma, né? A gente já tem no protesto também, mas agora estamos modernizando o registro civil, né? Bom, então esse é o ticket da certidão eletrônica para incluir os brasões no PDF. E a próxima alteração, então, que eu fiz o mesclado ali, porque essa da certidão eletrônica é o parágrafos 5º e 7º, e temos o parágrafo 6º e 8º, que fala das solicitações das certidões. Hoje as solicitações, a gente sabe que é feito pela CRC, as solicitações de registro civil, mas o que se sabe até agora do SERP, não se sabe muito, porque é um programa que ainda não foi liberado, né? Ele ainda está em fase de desenvolvimento pelo CNJ, mas a ideia do SERP é reunir para si as centrais, não fazer um intermédio, mas reunir de certa forma. Então, a ideia é que qualquer cartório tenha acesso. Bom, então, para facilitar, né, essa solicitação de serviços, que hoje eu solicito de um cartório para o outro, eu preciso esperar que o cartório me envie para que eu materialize e entregue para o cliente. Com o SERP seria inserir nessa central todos os acervos, averbações, enfim, e ser possível um cartório emitir um documento de outro cartório sem precisar fazer a solicitação. Então, cada cartório teria que alimentar esse SERP com o seu acervo para que isso seja possível. Então, por isso eu acredito que essa implementação demore mais do que se acredita, né? Até que todos os estados estejam interligados, todas as centrais estejam interligadas, mas vamos esperar ali primeiro que essa central esteja em vigor para que a gente possa adaptar o sistema e também o procedimento prático da serventia, certo? Então essa é a respeito da solicitação. Inclusive lá naquele artigo eu coloquei, porque ele traz, né, que as solicitações elas passam a ser pelo SERP, não mais pelo CRC, mas o artigo ele fala de registros de certidões no geral, né? Então aqui a gente tem registro de imóveis, RTDPJ também,
mas eu coloquei a CRC porque a gente estava tratando do registro civil. Mas a ideia é essa, é que fique tudo junto num lugar só. Essa semana, inclusive, uma cliente me perguntou como que ficaria o envio dessas informações. Isso a gente ainda não sabe, porque quando é publicada uma central como esta, assim como outras, né, como o CIRC, enfim, a CRC, a gente precisa que eles disponibilizem pra gente o layout e a forma de envio. Então isso a gente só vai saber quando eles mesmos lançarem efetivamente esse sistema. Próximo artigo, artigo 54, parágrafo 5º, fala dos cartórios dos hospitais, o que já era uma realidade aqui em Santa Catarina. Então, ter cartórios para fazer o registro de nascimento e expedição de certidão nos estabelecimentos hospitalares, seja público ou privado. Então, não é nenhuma novidade aqui para a gente comentar. E também não há nenhuma alteração a ser feita no sistema, porque hoje já é possível fazer essa interligação, né, unidades interligadas para que tenha um polo, né, uma central no próprio hospital. Bom, vamos falar então de nome agora, uma alteração grande que essa lei trouxe para a Lei 6.015, que foi a alteração do prenome e a alteração do sobrenome. Mas antes disso, lá no artigo 55, foi alterado o caput também, além dos parágrafos, e deixou claro agora o que antes, no nosso Código de Normas já se tinha claro, mas para outros estados não, de que o nome compreende-se o prenome e o sobrenome. Então, quando a legislação se refere a nome, significa a junção destes dois. Então, nesse primeiro momento também, para isso não há nenhuma alteração no sistema. As alterações no sistema começam a se dar a partir do momento dos parágrafos seguintes, que eles trazem as alterações do prenome e do sobrenome. A primeira situação que a gente tem é a alteração do prenome no registro de nascimento até 15 dias após o registro. Então, utilizamos uma situação em que foi um dos genitores ou um declarante, que a gente sabe que pode ser um terceiro, registrou um nome que não era o que deveria ter sido registrado, ou lá no momento se empolgou e colocou alguma coisa a mais que o outro genitor não concordaria. Então, 15 dias após esse registro, é possível alterar o nome. Então, o prenome e o sobrenome, é possível que se faça essa alteração. E aí, essa semana eu recebi um questionamento da forma que se faz. Então, é feito por averbação de retificação. Não façam só a alteração do livro e mandem um selo retificador. Tem que fazer a averbação de retificação. E aí sim mandar um selo normal, enfim, como já é costume para fazer uma retificação de registro civil. Lembrando que nesse parágrafo ele traz a possibilidade, então, dessa alteração ser feita extrajudicialmente apenas nas hipóteses dos genitores estiverem em consenso, ter consentimento de ambos. Caso não tenha, ainda é possível alterar, mas daí tem que submeter o requerimento ao juiz da comarca, tá bom? E aí, o requerimento, né, vocês podem, a princípio, ter um modelo de vocês, mas com essa implementação do sistema, que vai ser inserido lá a saída para que vocês tenham um requerimento pelo próprio sistema e não precise fazer em apartado. Bom, já a alteração do prenome após a maioridade, então a gente tinha na antiga redação da Lei 6.015 a possibilidade de alterar o registro até um ano após a pessoa completar 18 anos. Então, apesar da população, essa informação não ser muito disseminada, já era possível alterar o prenome, mas agora ficou ainda, ampliou nessa possibilidade, já que traz essa possibilidade para qualquer momento da vida, desde que uma vez eu posso ir até o registro civil e alterar o meu prenome. É importante, no parágrafo anterior que fala da retificação até os 15 dias, tem que ser no registro civil que foi realizado o nascimento. Já neste da alteração após a maioridade,
o artigo não menciona qual registro civil. Então, se a gente seguir a lógica do provimento 73, que fala da alteração do prenome e gênero, a gente estaria falando aqui de poder ser em registro civil diverso daquele que a pessoa tem o seu registro de nascimento. Não vejo problema usar como analogia fazer o processo em um registro civil e encaminhar para o outro para averbação, por não ter essa expressa menção, né, como tem no anterior do registro da retificação até os 15 dias. No nosso sistema, hoje a gente tem lá nos processos administrativos uma aba que diz alteração de prenome e gênero. Porém, se a gente utiliza aquela possibilidade, as saídas vão sair com a base legal do provimento 73 e um dos dados obrigatórios lá para preenchimento é a alteração do sexo, né, de masculino para feminino. Então, por isso a gente precisa habilitar um novo tipo de processo administrativo para que seja possível fazer o processo só nessas hipóteses aqui do artigo 55. E aí, por isso que lá naquela tabela de ticket tem um ticket para isso. Então, é uma vez, pode ser... lembrando que quando for solicitada a alteração do prenome, não precisa apresentar o motivo e motivadamente, né? Pessoalmente e motivadamente. Lembrando que tem que ser maior de idade. Então, para menores, a única possibilidade é essa até os 15 dias ou judicialmente. E se alterou uma vez e quer voltar ou quer alterar mais vezes, aí também só judicialmente. Sobre a averbação dessa retificação, então vocês fazem o processo administrativo, colhem os documentos que o próprio artigo traz e também podem usar como base o próprio provimento 73, porque são situações que se assemelham. Faz o processo administrativo, cobra pelo processo administrativo e depois faz a averbação no registro civil da pessoa, nascimento, né, e casamento e óbitos, né, se tiver posteriormente. E essa averbação, ela tem nos parágrafos ali do artigo 55 que ela precisa ter, então precisa ter a menção do prenome, precisa ter a menção da identidade, do CPF, então dá uma olhadinha que o rol é taxativo. E a averbação não é sigilosa, diferente do provimento 73, que traz a possibilidade de alteração do prenome e gênero para pessoas trans e a averbação é sigilosa. Neste caso não é sigiloso. Então, se eu alterar o meu nome de Suelen para Maria, o que hoje é plenamente possível, só chego numa serventia e falo que eu não quero mais me chamar Suelen, eu quero me chamar Maria, essa averbação ela vai constar no meu registro de nascimento. E isso diz expresso no artigo, então não é sigiloso. E as custas são pagas pelo requerente, né? Como não é um erro da serventia, todas essas alterações de retificação que não são erro da serventia, o requerente ele deve arcar com os custos, tanto do processo administrativo, aqueles R$100 do processo administrativo, quanto os R$100 da própria averbação. Uma coisa interessante que minha colega até me fez o questionamento e eu vou trazer aqui para vocês, é essa comunicação da alteração para centrais. Então, hoje a gente tem o CIRC, por exemplo, que tem que ser comunicado o registro até um dia, só que por causa daquela decisão liminar do CNJ, ele não está comunicando as averbações, anotações e retificações. Então, de certa forma, essa retificação ela não vai ser comunicada ao CIRC até que essa decisão liminar caia por terra, por causa da LGPD, né? Que é aquela história toda, eu acho que vocês já estão cientes, né? Então, ficou essa briga do que envia, do que não envia. Hoje o sistema ele não envia por causa dessa decisão liminar, então essa retificação ela não vai ao CIRC. Mas a pessoa tem que ser orientada, né? O requerente de que os seus documentos todos têm que ser alterados, principalmente o seu CPF, né? Então, na Receita Federal. Enviar a comunicação para o CRC vai normal, tá, gente? Bom, essa alteração do prenome após a maioridade, lembrando então que o ticket é para colocar mais um processo administrativo. Então, a princípio, não utilizem aquele lá do prenome e gênero, porque não vai se encaixar aqui. Que nem eu disse, a base legal das saídas é diferente.
sempre quando a gente faz uma atualização do sistema, a gente precisa rever todas as saídas para que saia corretamente. Então, o requerimento para essa alteração, até que seja implementado, precisa ser feito em um Word, enfim, pela própria serventia, mas depois pode ser feito pelo sistema, certo? A alteração do sobrenome. Então, a gente passou pela alteração do prenome até 15 dias após o registro, a alteração do prenome após a maioridade, pode ser com qualquer idade, pode ser para qualquer nome, não é uma letra, ou se eu quiser mudar da água para o vinho, posso também. E agora a alteração do sobrenome. A alteração do sobrenome, ela trouxe possibilidades de incluir e excluir. Só que a possibilidade de excluir apenas para os cônjuges e ex-cônjuges, então cônjuges mesmo na constância do casamento, e ex-cônjuges, a exemplo do divórcio, já como já tem o próprio provimento 82 do CNJ, trata disso. E essas são as únicas possibilidades de exclusão, além da alteração da relação de filiação. A exemplo de uma negativa de paternidade, em que eu tenho o sobrenome do meu ascendente e teve a negativa de paternidade, eu consigo excluir esse sobrenome. Então, essas são as possibilidades de exclusão, de supressão. As outras possibilidades são apenas de inclusão. Então, hoje, essa alteração facilitou para que eu pudesse incluir sobrenomes familiares que não estejam, inclusive, nos nomes dos meus genitores. Então, dos ascendentes, dos avós, bisavós, tataravós, o que eu quiser incluir ali, posso incluir com requerimento destinado ao registro civil, sem precisar passar por retificação judicial. Inclusive, essa situação de incluir sobrenomes dos ascendentes também pode ser feito já no registro de nascimento. Era uma dúvida que se tinha, né? Se tinha dúvida quanto à ordem. Nosso código de normas, ele até é claro, mas tem códigos de normas que não são. Mas é possível no registro de nascimento fazer a inclusão de sobrenomes que os genitores nem possuam, desde que seja possível comprovar esse grau de parentesco, né, a linha de ascendente com documentação. E a ordem também não importa mais, não, por costume sempre se colocou o sobrenome do pai no final, mas não é uma regra, podendo ser feito ali conforme os genitores solicitaram. E nessa alteração é a mesma coisa, eu posso solicitar no registro civil a inclusão do sobrenome dos meus ascendentes ao meu nome, ao meu prenome, desde que, né, pago o processo administrativo, pago a averbação, certo? Também os cônjuges têm essa possibilidade para os cônjuges que realizaram o casamento e não fizeram essa alteração, pode ser feita depois. Então, para os cônjuges, como eu disse, tem a possibilidade de inclusão e supressão, e para os demais que quiserem suprimir, é apenas via judicial. Bom, neste caso também precisamos adaptar o sistema, então vocês percebem que a criação, o nosso desempenho vai ser mais na criação de possibilidades de procedimento administrativo, então para que fique separado lá naquele menu, cada possibilidade separada. Então, neste aqui também tem um ticket para que seja feito o processo administrativo de maneira separada. Para sobrenome, para que as saídas tenham uma base legal correta. Aí a gente passa para a alteração, para a inclusão do sobrenome na união estável. Então, a união estável, ela teve algumas alterações, além da inclusão do sobrenome, também a conversão da união estável em casamento. Então, é uma coisa muito boa, porque foi regulamentada, sempre ficou no ar, se pode ou não pode. E a inclusão do sobrenome na união estável assemelha mais, né, aproxima mais ainda o instituto da união estável ao casamento. Então, até então se tinha que Santa Catarina não poderia fazer, eu sei que estados faziam, mas Santa Catarina não poderia crescer o sobrenome do convivente, e agora é possível, inclusive administrativamente, desde que
tenha uma união estável já registrada no registro civil, uma união estável já registrada no livro E. É possível que se faça essa averbação do sobrenome do convivente. Não é necessário o consentimento, então, como a redação dessa lei 6.015 ela é mais antiga, ela tinha algumas disposições mais antigas também, então se precisava ter o consentimento do outro, se precisava passar pelo juiz, inclusive, não é mais necessário. Essa questão do consentimento, inclusive, é uma decisão do STJ que entende que o nome é personalíssimo, então eu que tenho que saber se eu excluo, se eu incluo, se eu permaneço depois de divorciada, da dissolução, enfim, é eu que decido, eu não preciso da autorização do meu ex-cônjuge, ex-companheiro para isso. A averbação é feita, então, essa inclusão do sobrenome na união estável e na própria averbação nesse registro lá no livro E e depois comunicado aos registros anteriores, a exemplo do nascimento, né? Procedimento padrão a que já se conhece. Bom, próximo artigo para a gente comentar é a alteração do nome em razão de enteados, então enteados que tenham madrastas e padrastos e queiram adotar o sobrenome, já era possível. O que a lei trouxe de alteração foi o fato de que antes o requerimento tinha que ser submetido ao juiz, e aqui a gente tem mais um procedimento que passa a ser mais simplificado, então é possível ser feito diretamente no registro de imóveis esse requerimento de inclusão do sobrenome do padrasto ou da madrasta, né? O apelido de família, que agora passou a ser sobrenome, né? Apelido de família e patronímico, matronímico são conceitos mais antigos e por isso que hoje se usa sobrenome com mais usabilidade. E neste artigo, então, a gente está no artigo 57, parágrafo 8º, foi isso que foi adotado, da mesma forma como a gente tem para as outras alterações de prenome e de prenome, de sobrenome, precisa ser feitas as implementações dos processos administrativos. Pessoal, tem ainda a parte aqui da 6.015 que trata das habilitações dos casamentos, do envio ao MP, e só que é uma coisa mais extensa, eu não quero tomar muito mais o tempo de vocês, a gente já está em 45 minutos de live, e como eu disse, a gente vai precisar partir em dois essa live do RCPN, então a gente trata essa questão do casamento numa outra live, pode ser para vocês? O que vocês acham? Estão conseguindo acompanhar? Tá tudo certo? Eu vi ali que tem algumas dúvidas, vou pegar todas e respondê-las a gente pode responder elas até nessa segunda parte, começar respondendo as dúvidas que vocês trouxeram aqui e partir então para a parte do casamento, que é bastante polêmico também, a questão da fixação do edital de proclamas, que deixa de ser 15, passa para 5, envio dos autos ao Ministério Público, então é muita coisa ainda para a gente discutir. Mas hoje eu queria ver isso com vocês, para não tomar o tempo mais de vocês. Sei que tem gente ainda que não almoçou, logo voltam o expediente da serventia e ainda estamos em live. Então é isso, pessoal. Fiquem à vontade para fazer questionamentos. Também lá no grupo do WhatsApp, quem não está no grupo do WhatsApp do Informativos Jurídicos pode mandar o contato depois no privado que a gente adiciona. E lá tem um formulário para vocês preencherem com dúvidas. E aí a gente comunica ainda hoje ou no máximo semana que vem, quando será a segunda parte para a gente falar dos casamentos. Infelizmente eu queria que ficasse tudo numa mesma live, mas aí fica muito extenso. E hoje já, passamos tanta coisa aqui e fica melhor se a gente fazer em duas partes mesmo. Tá bom, pessoal? Provimento entre vigor. Gente, a lei já está em vigor. A lei 14.382, ela foi publicada agora, segunda-feira, dia 27, que ela derivou, né, da medida provisória, que era provisória, como o próprio nome já diz, e a lei ela já está em vigor, já tem que ser aplicado na prática. Inclusive, eu recebo dúvidas, né, a população ela já está ciente, porque, né, está sendo propagada essa informação em jornais, enfim,
e já está procurando as serventias para fazer esses serviços, principalmente de alteração de nome, enfim. E também do CEP, mas essa questão do CEP ainda demora um pouquinho, mas essas alterações de prenome, sobrenome e a própria questão lá do casamento que a gente vai ver na próxima live já está em vigor, já tem que ser aplicado, tá bom? Demais dúvidas a gente passa elas todas na outra live, tá bom, pessoal? Agradeço a todo mundo que acompanhou até aqui, fiquei muito feliz de ver rostos muito conhecidos, clientes que eu tenho muito carinho, clientes que eu ainda não conheço, quero conhecer. Fico muito feliz que vocês acompanharam, espero que tenham gostado, espero que tenham tirado algumas dúvidas. Se ficaram dúvidas, se você tem outros entendimentos, estamos sempre à inteira disposição e pra gente trocar ideias sobre isso, né? Como eu disse, é uma coisa muito recente, então a gente precisa unir mentes mesmo, mentes pensantes pensam melhor, né? Então, é isso aí, pessoal. Isso, mandem contato, mandem também para quem não tá no grupo, mandem o WhatsApp pra gente colocar lá, porque lá eu sempre mando as atualizações de Santa Catarina. Um abraço para vocês, fiquem todos bem, um ótimo final de semana para vocês, bom dia de trabalho, é isso. Tchau, pessoal, até mais.